O momento agora é para análise dos temas que dominaram a atualidade informativa esta semana e, como sempre, contamos com os analistas Daniel Tendo, economista e docente universitário, e Edgar Fonseca, advogado e também docente universitário. Boa noite a ambos, bem-vindos. Vamos começar com as reuniões anuais do Banco Mundial e também do Fundo Monetário Internacional. O Banco Mundial aprovou um financiamento de 500 milhões de dólares. Este é, de resto, o ponto mais alto da participação da delegação angolana a estas reuniões anuais. Este financiamento também já tinha sido anunciado pelo Presidente da República no seu discurso sobre o Estado da Nação, proferido na abertura do novo ano parlamentar. Entretanto, o Ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, que liderou a delegação angolana nas reuniões que decorreram entre os dias 21 e 26 deste mês em Washington, fez saber que este valor será utilizado no apoio a diversos projetos em Angola. A minha questão para o início de conversa: quais são os setores prioritários, olhando para aquilo que é o novo financiamento aprovado pelo Banco Mundial para Angola? Boa noite, Iracelma. Boa noite ao vasto auditório da Geração TV e Domingo Notícias. Bom, primeiro precisamos de instituições que têm grande peso na arquitetura financeira internacional, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Angola é Estado-membro dessas duas organizações, ou das instituições Bretton Woods, e anualmente faz parte destas reuniões que acabam por ser reuniões onde apresenta-se a estrutura econômica, um conjunto de reformas que também estão no âmbito dos grandes programas de financiamento dessas duas instituições. Quanto à pergunta da Iracelma, bom, a nossa economia, nós temos enfrentado um conjunto de desafios onde a necessidade de incremento de financiamento é uma delas, e essencialmente para projetos que visam a menos exposição da economia ao setor petrolífero e mais diversificação e termos uma economia extrovertida. Há desafios enormes no setor não petrolífero, essencialmente o setor agrícola, o turismo, que podem ser setores muito bem utilizados para o financiamento destes valores provenientes do Banco Mundial. Portanto, o grande foco aqui, e que está alinhado, obviamente, à visão do Executivo, é termos uma economia mais diversificada, menos volátil, menos vulnerável, com um foco voltado para a menos dependência do setor petrolífero. E temos aqui setores em potencial, onde a questão da agricultura, mais financiamento ao setor agrícola ou o setor produtivo, para sermos mais extensivo, e essencialmente a questão do turismo, que poderiam ser prioridades para esse financiamento. Muito bem. Edgar Fonseca, caminha na mesma direção ou há outros setores que poderiam ser aproveitados? Bom, em princípio, sim. Boa noite, Iracelma. Boa noite, vasto auditório da TV Geração. Bom, em princípio, sim, porque nós, nos últimos tempos, temos estado a falar da diversificação da economia. E é óbvio que, olhar para a questão da diversificação da economia, estamos a falar da questão da saída do petrodólar, ou seja, olharmos para a questão do dólar como um elemento a ter em conta, mas também olhar para o petróleo como um elemento a deixarmos um pouco mais para trás. Quer o petróleo, quer o diamante, que são as maiores valias econômicas do nosso país. Agora, temos a questão do turismo. Angola tem um potencial turístico muito vasto e é importante que este financiamento agora venha exatamente dar a oportunidade de olharmos para o turismo com maior vigor e incidência e, sobretudo, colocarmos à disposição valores para podermos galvanizar o turismo a nível do nosso país, por um lado. Por outro lado, temos a questão da diversificação também no âmbito da agricultura. Nós sabemos que a agricultura, em tempos idos, foi sempre tido como uma mola impulsionadora da nossa economia, tanto que nós olhamos para o café, para o algodão, para o arroz, para o açúcar, como as maiores divisas daquilo que era o elemento de troca econômica do nosso país. É óbvio que é a altura de olharmos para os projetos como o PRODES, o PAP, para que não percamos a oportunidade valente de usarmos este dinheiro de forma racional. Agora, há uma questão que, para mim,
desde 2012, 2013 e até o início de 2017, tem olhado com alguma preocupação. Quando nós olhamos para essas reuniões do Grupo Banco Mundial e do FMI, dá-nos a sensação que a África é tida sempre em segundo lugar. E a África, falando agora da Angola em particular, por quê? Porque aquilo que é dado à África, e sobretudo aquilo que é dado como financiamento à Angola, muitas vezes não corresponde às nossas expectativas, porque as taxas de juros são muito altas. E a parte de serem muito altas, todos os projetos que nós visamos acabam não sendo satisfeitos na sua plenitude. E sobre essa questão das taxas, Edgar Fonseca, o ministro Vítor Hugo Guilherme fala em condições favoráveis deste novo investimento, 10 anos de graça e juros baixos com pagamento pagamento em 30 anos. Que vantagens Angola pode tirar destas novas condições? Bom, Iracelma, a questão de falar dos juros, de taxas baixas, é uma questão relativa. Mesmo a questão do período de graça de 10 anos não é suficiente para um país emergente como é o caso da Angola. E não é suficiente por quê? Porque se nós olharmos para aquilo que é o conceito de taxa baixa, não vai corresponder àquilo que é a nossa capacidade de produção, quer a nível da agricultura, quer a nível também da questão da oscilação do valor do preço do petróleo, quer também a nível da variação do preço de troca do diamante. Ora, nós se olharmos de forma rigorosa, vamos perceber que o Fundo Monetário Internacional não dá o financiamento de forma... Deixem aqui usar uma expressão menos rigorosa e técnica. Não nos dá os valores de forma simples e com preço de pagamentos baixos. Ou seja, são agressivos, porque esta questão dos juros ou taxas baixas, por que eu digo que é relativo? Porque no final do dia, se nós olharmos aquilo que nos é dado como valor de financiamento e aquilo que nós pagamos, nós chegamos a pagar 2 vezes mais aquilo que nós recebemos. E isto aí, do meu ponto de vista, não é o sensato e não é correto. Por quê? Porque se nós estamos a olhar para um país emergente, como é o caso da Angola, e aquilo que nos é dado para poder fazer a gestão e criar condições de desenvolvimento econômico para o nosso país, é óbvio que nós temos de encontrar aqui um meio termo, aquilo que satisfaça a nossa população. Por quê? Eu costumo dizer, o programa do Executivo versus a necessidade do povo são incompatíveis. Porque o Executivo pode ter criado programas muito eficientes, mas na sua execução plena para, portanto, permitir que a população sinta o impacto desse financiamento, nós não temos. Tanto é que, se nós olharmos para aquilo que é o financiamento versus a alocação para a agricultura versus o preço da cesta básica, há uma desproporcionalidade gritante. Eu dizia que em 2016 para 2017, eu tinha feito uma crítica gritante sobre a questão da entrada do Fundo Monetário Internacional no nosso país. Filo, por quê? Porque na altura, para além de não ter sido oportuno, nós estávamos numa fase de criar condições para nós podermos fazer o quê? Atrairmos investidores, e não só investidores, mas também vermos a questão da atração de reposição dos valores que tinham sido enviados para o exterior do país no âmbito daquilo que é a recuperação de ativo, que já se falava naquela altura. Ora, o Fundo Monetário, nesta altura, quando começa a entrar para fazer a preparação sistemática para nos atribuírem os financiamentos, eles tinham visto que as condições até existiam, mas as condições de retorno dos valores não existem. E nós olhávamos aqui para a questão das taxas, Daniel, tendo uma das coisas que, embora o ministro tenha dito que as taxas são baixas, não foram revelados os números. Sim, na verdade, essas taxas baixas, tal como o Edgar frisou aqui, é sempre relativa, porque Angola faz parte de cerca de 22 estados que, no âmbito das instituições de Bretton Woods, estão sujeitas, além da taxa de juros, a sobretaxas, não é? Daí que há uma pressão a nível da classe acadêmica mundial, junto das instituições de Bretton Woods, que retirem essas taxas, porque essas sobretaxas que
é um adicional à taxa de juros, acaba por elevar o conjunto de taxa de juros a cerca de 8% ao ano e que faz com que os Estados paguem anualmente cerca de 2 mil milhões de dólares. Ou seja, não obstante desta redução de taxas, a dívida ou o financiamento desta natureza continua a ser muito oneroso para a nossa realidade, porque é só olharmos as nossas fontes de receita. Nós vivemos essencialmente do petróleo, que tem essa volatilidade do mercado internacional, e temos um outro indicador que é importante, que são as nossas receitas fiscais, que nem sempre conseguem dar resposta à capacidade de financiamento para atividades internas, bem como o cumprimento da dívida. Portanto, não obstante dessas tendências de flexibilização do ponto de vista dessa concessão de financiamento, continua a ser um problema. Eu sou mais apologista de estratégias de atração de investimento estrangeiro direto, porque o investimento estrangeiro direto vai trazer divisas e vai também trazer tecnologia e vai fazer com que contribua positivamente para a nossa taxa de desemprego. Então, eu prefiro mais investimento estrangeiro direto do que financiamentos desta natureza. Seguimos para o próximo tema. Angola regressou à lista cinzenta, ou lista de monitorização reforçada do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, organização que luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. A classificação surge na sequência do processo de avaliação mútua que o país foi submetido em 2023, do qual foram deixadas 40 recomendações. Daniel Tendo e também Edgar Fonseca, há vários questionamentos à volta deste assunto, como a escassez de divisas no mercado nacional. O que é que de facto vai acontecer daqui para frente? Bom, Iracelma, essa é uma pergunta pertinente e deixa-me dizer que veio mesmo ali, no ponto essencial do que está a ocorrer com Angola. É preciso nós olharmos, contrariamente ao que eu já ouvi de alguns analistas, economistas, a falarem sobre essa questão e a dizerem que isto não terá grande impacto na questão da flutuação cambial, nem na questão das transações financeiras internacionais. Mas há necessidade de se criar alarmes? Há de todo, por quê? Por duas razões. Primeiro, em 2010, Angola foi colocada na lista negra, não é? A lista negra levou a que Angola conhecesse uma derrapagem financeira a todos os níveis. Derrapagem essa que até hoje, estamos aqui a falar, não conseguimos ultrapassar. Fomos alvos de um fechamento ou mesmo um bloqueio a nível da Secretaria de Estado norte-americana na questão da transferência de divisas para o país, e o que levou a que Angola tivesse hoje a economia ainda mais fragilizada do que já estava na altura a acontecer. Ora, em 2016, envolvidos 6 anos, Angola, depois da questão de ser colocada ou ter sido colocada na lista negra, passa para a lista cinzenta. Quando nós passamos para a lista cinzenta, o que aconteceu foram que os bancos norte-americanos em Angola fecharam as portas e foram-se embora. Os investidores americanos foram-se embora, ou seja, os investidores europeus foram-se embora. O que, de todo, demonstrou que a Comissão Europeia, a Comissão Econômica Europeia, também olhou para nós como um país de risco. Logo, se os grandes players da arena internacional, a nível econômico, aqueles que permitem que a nossa economia esteja estável a nível das transações internacionais, na questão de transferência de divisas, olham para um país, o nosso país, como um país de risco, não haverá aquilo que nós estamos a preconizar, que é a atração de investidores. Mas por quê? Teremos esta escassez de divisas, como se diz? Teremos, e deixa-me já dizer, é só olharmos aqui, estamos a falar da questão cronológica, 2010, 2016, estamos em 2024, envolvidos 8 anos, voltamos a entrar para a lista cinzenta. Ou seja, o que acontece é que, na verdade, nós nunca saímos efetivamente da lista cinzenta ou dos olhares ou da supervisão do GAFI. O que quer dizer que a questão da estabilidade econômica angolana, o sistema financeiro ainda não está apto na perspectiva deste grupo, não é, para poder ladear ou pleitear com os outros parceiros internacionais ou parceiros econômicos internacionais. Daniel, o que quer dizer, mesmo para terminar, que a nível das divisas nós voltaremos a ter um grande problema. E é um risco, porque agora está aí a vir Joe Biden com uma comitiva de investidores norte-americanos que, à partida,
vão olhar para esta situação com olhos de ver e com algum cepticismo. É um caminho, é uma situação que inibe potenciais investidores, Daniel Tendo? Sem dúvida. Esta ação vem num mau momento. Em termos de timing, não era o melhor momento para isto acontecer, porque há uma corrente na senda da diplomacia econômica, há um esforço da parte do governo angolano em mostrar as potencialidades do mercado nacional para o mundo afora, e um dos vários critérios que potenciais investidores, financiadores têm em conta para investir ou não é essencialmente olhar o que essas agências, o que esses grupos internacionais falam sobre Angola. E ao olhar que Angola entra para a lista cinzenta, obviamente põe em causa a questão da reputação do sistema financeiro internacional, presume-se obviamente que há atividades suspeitas que podem comprometer potenciais investimentos. Nesta senda, o que vai acontecer aqui é uma retração, há um desaceleramento de intenções e não só de potenciais investidores para a nossa economia. Mas eu olho isto não só como eu olho sob duas perspectivas. O desafio é Angola ter que enfrentar este normal, não é, desta ação, porque põe em causa a reputação, como já frisei, mas por outro lado temos oportunidades. Oportunidades aqui é o quê? É Angola, obviamente, reforçar todas as suas ações, porque são ações, essas 40 recomendações foram dadas em 2023, Angola vem implementando, mas não foram tão eficientes. Daí houve a necessidade de incluir Angola nesta lista cinzenta. E quanto tempo é que temos para mudar este quadro? Em regra, nós temos aqui um horizonte de 8 a 15 meses para a execução, porque as revisões e os encontros com o GAF são 3 vezes ao ano. Quer dizer que nós temos esses 2 meses de 2024 e os cerca de 12 meses de 2025 para entrarmos em todas essas ações no âmbito das recomendações do GAF, e aqui as duas instituições que são chamadas aqui à ação a Unidade de Informação Financeira, o próprio Banco Nacional, enquanto supervisor de toda a atividade financeira, do sistema financeiro, são chamados aqui a empreender um conjunto de esforços e ações para que todas essas ações do nosso sistema financeiro vá de encontro com aquilo que são as normas internacionais, porque o sistema financeiro angolano é aberto, está exposto ao mundo e todas as suas ações e práticas devem espelhar aquilo que são as recomendações e normas internacionais. Portanto, não podemos normalizar esta ação, não podemos romantizar essa ação, porque nós sabemos, somos uma economia essencialmente de importação, boa parte do que nós consumimos internamente compramos fora e precisamos de divisas, essas divisas só vamos ter se tivermos mais financiamento à economia e se tivermos relações de confiança com a arquitetura financeira internacional. E seguimos já para o último tema. Angola está entre os 5 países africanos que registaram maiores progressos em termos de governação durante o período de 2014-2023. De acordo com o índice Mo Ibrahim, Angola subiu 9 posições na escala continental de governação geral de 45 ou da 45ª posição para a 36ª posição, fruto das melhorias em 15 das 16 subcategorias entre 2024 e 2023. Este processo é o reflexo das reformas governativas levadas a cabo pelo Executivo. Sim, de certa forma sim. Agora, nós devemos olhar para isto como uma notícia positiva, uma boa notícia, mas do meu ponto de vista há aqui um paradoxo essencialmente técnico, político e até social. Por que paradoxo? No momento em que nós somos colocados numa lista cinzenta e de repente o índice Mo Ibrahim dá-nos aqui, nos coloca numa pauta de aptidão em termos de governação, há um paradoxo, porque é verdade que nós estamos muito bem sedimentados, estamos muito bem posicionados na questão da governação. É verdade que nós fizemos muito boas reformas e grandes reformas a nível daquilo que é a estrutura econômica, a política e social do nosso país. É verdade que a nível de legislação criamos novas leis, a par delas temos a questão do Código Penal, do novo Código Penal, temos a questão do novo Código de Processo
Penal, a questão mesmo da atualização pontual que se fez no novo Código Penal, atualizando e até melhorando as questões que tinham que ver com o próprio sistema, aqui arrestando um pouco o tema anterior, que tinham que ver com a questão do branqueamento de capital. Renovamos a lei, aprovou-se a nova lei de branqueamento de capitais, reforçou-se a questão também e aprovou-se a lei sobre a proibição de proliferação de armas de destruição massiva. Então, todos esses elementos, por si só, demonstram que houve aqui algum sentido de pouca ponderação por parte do GAFI. Arrasto isto por quê? Porque se o índice Mo Ibrahim dá-nos aqui um sinal verde, nos coloca numa posição privilegiada a nível de governação, é porque nós não falhamos. Acha que há aqui uma incongruência na avaliação? A incongruência total, Iracelma. A incongruência total. Isto, e posso dizer que até fiquei horrorizado e um tanto até abismado. Por quê? Não é possível que nós, agora estamos nesta reunião do Grupo Banco Mundial, onde fomos muito elogiados. Angola saiu-se na mão de cima. Inclusive, fomos privilegiados e agraciados com esse financiamento de 500 milhões. Vamos para a questão do índice Mo Ibrahim. Tivemos uma avaliação positiva. Então, a questão que se levanta é por que agora e o que é que leva aqui o GAFI nos atribuísse um cartão amarelo para não dizer vermelho? O vermelho seria mais grave, seria a lista negra. Ora, eu vou dizer aqui com todo prazer, enquanto analista, que há conveniência. E a maior conveniência que neste momento o GAFI encontrou para nos colocar numa situação de desprivilegiados é o facto de estar a vir aqui. Agora teremos a visita do presidente Joe Biden e teremos grandes investidores norte-americanos. Porque temos a questão da União Europeia versus Estados Unidos da América. Ou seja, há uma colisão de interesses neste momento. Ou seja, para nos querer descredibilizar e colocar-nos numa posição de desvantagem e desprivilégio perante o nosso parceiro, que agora é os Estados Unidos, a todos os níveis, claro que são todos os outros, mas a nível de privilégios ou até prioridades, isto foi de todo mal. Muito bem. Daniel, acha que também há aqui uma conveniência? Bom, eu prefiro olhar o timing em que as duas avaliações chegam, que é de todo interessante, se posso assim dizer. Mas, se olharmos as matérias e conteúdos que cada agência, o GAFI e o índice Mo Ibrahim focam-se, o índice Mo Ibrahim é mais genérico e o GAFI é mais específico. O GAFI foca-se essencialmente em atividades suspeitas ligadas ao branqueamento de capital e financiamento ao terrorismo. E daí entende que nessas duas matérias existem suspeitas, há riscos e há necessidade de elevar o mecanismo. Por outro lado, o índice Mo Ibrahim, tendo uma abordagem mais genérica, traz aqui questões que, ao olharmos para a nossa realidade, de facto, há melhorias. Nos últimos 10 anos, que é o horizonte 2014-2024, o combate contra a corrupção conheceu níveis elevadíssimos. A reforma do setor público administrativo conheceu medidas extremamente positivas, como a questão do Simplifica, que desburocratizou a nossa administração pública, impôs tecnologia em termos de funcionamento, formação do capital humano e, por outro lado, a questão da corrupção, nós sabemos que existem um conjunto de ações 2017, 2022, 2023, 2024 que têm sido levado a cabo no que o combate à corrupção diz respeito, que elevaram, tanto é que em termos de corrupção é o indicador que mais se destaca. Mas é fundamental também olharmos no indicador, para concluir, que eles chamam a atenção, que é a questão da segurança pública. É dos indicadores que nós regredimos e faz todo sentido. A reflexão aqui a nível da nossa segurança tem sido no sentido de muitas que são as ocorrências não se terem levado em conta, porque nós temos tido os agentes da ordem, serviços de segurança a demonstrarem que faltam meios para dar resposta a um conjunto de ocorrências, como, por exemplo, a falta de transporte para dirigirem-se aos locais de ocorrência. E daí, porque a grande recomendação aqui é que Angola melhore neste aspecto, porque de 2019 para cá houve uma regressão e com foco total na questão da segurança pública, que também
influencia na capacidade de atração e retenção de investimentos para a nossa economia. Já que tem a palavra, Daniel, tendo 30 segundos para algum tema que tenha se destacado ao longo da semana. Ao longo da semana eu vou voltar a tocar na questão da segurança pública, porque eu fui fazendo um estudo ao longo desta semana e eu concluí que se nós não melhorarmos a nível da nossa segurança pública, nós teremos muita dificuldade de atrair investimentos, porque ninguém quer investir num ambiente econômico em que a questão da segurança não é tida em conta. Não se concebe como as nossas forças de ordem não têm meios, muitas vezes, de atender a ocorrências. Muitas vezes são os cidadãos que têm que ir buscar os polícias, porque os agentes da polícia não têm meios de transporte para se deslocar. Há aqui necessidade de investir fortemente no setor, mais recursos, alocar mais recursos para que se dê resposta a um conjunto de solicitações que a sociedade vem reclamando. Muito bem, Daniel Tendo. Vamos fechar com Edgar Fonseca, também 30 segundos. Bom, em 30 segundos, já que o Daniel traz aqui a questão da segurança e fala da polícia, o meu apelo vai a nível solidário com o comandante da esquadra do Benfica, o comandante Eugênio Marão Paulo, que se encontra detido desde meados do mês de setembro. E apelar à Procuradoria Militar que solte este cidadão, porque é um profissional à altura. Desde o momento em que procedeu-se à sua detenção, tenho notado que a nível do perímetro onde ele atuava, o crime voltou a fazer morada. Então, apelo à Procuradoria Militar que soltem esse cidadão. Devo dizer que as responsabilidades não são transmissíveis. O facto dos agentes da sua esquadra terem cometido um ato que nos chamaria odioso, mas um ato ilegal, não leva a que ele, enquanto titular da esquadra, seja detido até o momento. Soltem um homem que até precisa, segundo aquilo que eu pude pesquisar, precisa de fazer uma cirurgia urgente. Daniel Tendo, Edgar Fonseca, obrigada. Contamos com a vossa presença no próximo domingo. Obrigado, Iracema. Até a próxima.